Olá, fiel torcida corintiana, estamos chegando aqui na TV Placar pela Copa Sul-Americana nesta noite aqui em Itaquera. O Timão se classificou para as semifinais do segundo torneio mais importante de clubes da Conmebol, batendo Fortaleza por 3-0, hein? Vamos falar a verdade, antes desse duelo, quem imaginaria que no placar agregado o Corinthians enfiaria 5-0 no bom time do Fortaleza do Vojvoda? Antes do meu comentário e dessa nossa interação, deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito desse jogo do Corinthians também contra o Fortaleza e me diga aí se o Yuri não foi o melhor em campo, hein? Eu sou um dos grandes críticos do Yuri, vocês sabem, mas hoje o Yuri fez uma partidaça aqui em Itaquera. Bom, primeiro tempo amarrado, não é, com muita marcação, uma postura diferente do Fortaleza, tentando roubar a bola do Corinthians na saída de jogo, Corinthians cozinhando um pouco a partida, algumas jogadas mais duras do lado do Fortaleza, e o Corinthians no primeiro tempo levou esse empate por 0-0 com o regulamento debaixo do braço. Foram poucas chances, né? Foram 2 chances do Corinthians no primeiro tempo e apenas uma do Fortaleza. Na segunda etapa, aos 3, aos 6 e aos 7, Fortaleza criou 3 grandes chances para marcar o primeiro gol. E aí se marca 1-0, tentaria buscar o segundo para pelo menos mandar a decisão para os pênaltis, mas isso não aconteceu. Depois dessa cutucada no Gavião, Corinthians finalmente acordou e aí deslanchou para fazer o placar de 3-0 com gols de Romero, com gol de Coronado e também do Pedro Henrique. O gol do Pedro Henrique, que foi o terceiro, uma jogada linda do Garro, um lançamento para o Memphis Depay. Memphis parecia que ia chutar, mas não. De um pé para o outro, ajeitou, cruzou para a área e o Pedro Henrique finalizou o placar de 3-0. Yuri foi destaque porque ele participou efetivamente dos 2 primeiros gols, né? Dos 2 primeiros gols, passando a bola para o Coronado, num dos gols, não é? E também sendo fundamental na jogada do Romero, né? A jogada do Romero para o gol e depois a do Romero, o Romero tentando o gol e a bola sobra para o Coronado mandar para o fundo da rede. O Yuri jogando mais longe da área em alguns momentos e como se fosse um armador das jogadas, não é? Sendo fundamental nesta organização do jogo. Aos poucos a dupla Emiliano e Ramon e Emiliano vão tentando achar uma forma do Yuri sair da área e produzir também algo além dos gols. Não dá para desconsiderar os 17 gols que ele fez na temporada, é verdade, mas para cada gol que ele faz, ele perde 5, 6 possibilidades reais, são números, não é, que o Yuri não consegue apresentar da forma como deveria. Se ele tivesse a qualidade aí, ele poderia ter dobrado esses 17 gols e hoje teria, sem exagero, uma faixa de 32, 33, 34 gols. Hoje, o Corinthians novamente entrou com 2 zagueiros, que eu acho que é a formação ideal, Ramalho voltando, jogando ao lado do Félix, que tem algumas dificuldades para sair jogando, uma hora ele quase complica aí a vida do Hugo, justamente na volta do segundo tempo. Apenas 2 volantes, hoje Martínez e Bidon desde o início do jogo, né, com Coronado e Carrídio e no ataque Romero e Yuri. Depois das alterações do segundo tempo, entraram Memphis Depay, Garro, né, ele começa a mudar aí, o Rian começou a mudar algumas coisas nesse time. Mas gostei desta formação com apenas 2 zagueiros e 2 volantes, porque aí você deixa 4 caras lá na frente para serem decisivos. 2 homens de criação, ou de repente um só com 3 atacantes, ou 2 de criação com 2 homens lá na frente. Acho que aos poucos o Corinthians vai conseguindo encontrar uma forma legal de jogar, sem ser muito defensivo, até porque com 3 zagueiros o time tomou muito sufoco em momentos aí do Campeonato Brasileiro, principalmente, onde há o maior perigo de rebaixamento ainda. Mas quando o time joga com mais gente pensando o jogo no meio-campo e com mais gente no ataque para decidir, né, para dar trabalho para os defensores rivais, o Corinthians consegue se desenvolver melhor. E foi o que aconteceu também nesta noite contra o Fortaleza. O Corinthians foi melhor hoje, foi melhor no primeiro jogo em Fortaleza, esses 2 jogos pela Sul-Americana, e havia sido melhor também no Campeonato Brasileiro, embora tenha perdido aquele jogo com o gol do Pikachu. O Corinthians agora espera pelo vencedor de Atlético Paranaense e Racing. Ia falar Cruzeiro, calma aí. Atlético Nacional e Racing.
para ver se passa dessa semifinal e vai para uma decisão que eu acho que tudo indica vai ser contra o Cruzeiro de Fernando Diniz, agora de Fernando Diniz, e do ex-corintiano, ídolo da fiel torcida, Cássio. Então tá pintando aí um duelo brasileiro, eu acho que é esse Corinthians e Cruzeiro em Assunção no dia 23 de novembro. No Brasileiro, o Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Mané Garrincha, né? Um jogo que o Corinthians vai tentar ir vencer para respirar e sair finalmente da zona do rebaixamento. E em breve teremos a gloriosa Copa do Brasil, os confrontos contra o Flamengo de Tite. É isso que está se encaminhando para o Corinthians. O Corinthians não estava pensando em nada de Copa do Brasil, Sul-Americana, e agora tem a possibilidade incrível de conquistar algum título. Quiçá dois, né? Quiçá dois. Porque se passar pelo Flamengo, o Corinthians estará muito próximo de se consagrar também na Copa do Brasil. Além dos títulos, Copa do Brasil e Sul-Americano, o Corinthians nessa briga, dinheiro no bolso, são 100 milhões aí de prêmios para o campeão, se for campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Uma ou outra garante vaga na Libertadores, algo que não vai ser conquistado no Campeonato Brasileiro, via Campeonato Brasileiro. E finalmente encerra, né, um jejum de um tempão aí sem conquistar alguma coisa. A última vez foi em abril de 19, o Paulista contra o São Paulo Futebol Clube. É isso, deixa aí o seu joinha, o seu like e me responda aí. Vocês acham que o Yuri foi o melhor em campo? Eu votei no Yuri como o melhor em campo nesta noite aqui em Itaquera. Apesar das boas atuações no segundo tempo de Romero, né, de Coronado, do lance do Garro, do passe lindo do Memphis Depay, mas o meu voto foi para Yuri Alberto. Eu critico quando tem que criticar, mas reconheço quando o jogador tem uma grande atuação. Fiquem aqui na Placar, hein? Fiquem ligados. E 11h30 todo dia, de segunda a sexta, nossa opinião Placar nesta quarta-feira. Estaremos juntos. Tchau, gente. Um abraço.